Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Domingos de Almeida e está começando o penúltimo episódio da segunda temporada do nosso programa Prosa de Preto. No quadro Balaio do Cosme, seguiremos contando a história do Centro de Cultura Negra Negro Cosme de Imperatriz. Conversamos com Mariano Dias sobre movimentos sociais, importantes forças de mobilização da nossa sociedade. Kaline Bianca recita o poema Espírito Resistente, no Litera Negra. E no Herói de Todo Mundo, a nossa convidada responde às perguntas exibidas durante o programa e apresenta uma personalidade negra de sua referência. Desde sua fundação, o Centro de Cultura Negra Negro Cosme sempre esteve presente nos diversos espaços sociais, combatendo o racismo, o preconceito e a discriminação nas instituições públicas e privadas do ensino básico, nas universidades, faculdades e institutos de ensino superior, assim como no comércio, nas ruas, nos shoppings, em salões do livro e nas rodas de conversas com amigos e amigas. O trabalho de conscientização realizado pelo Centro de Cultura Negra Negro Cosme dentro dos espaços escolares em Imperatriz se tornou de grande valia para viabilizar a implementação da Lei Federal 10.639/2003, que tem como proposta o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas do país. A articulação do centro, enquanto instituição, resultou na criação da Coordenação da Educação da Igualdade Racial de Imperatriz, em 2007. A CEIRE, como é mais conhecida, faz parte da Secretaria Estadual de Educação e da Unidade Regional de Educação de Imperatriz e visa a implementação da Lei 10.639/2003 nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Imperatriz e outros municípios, com ações educativas de combate ao racismo e à discriminação e apoio técnico pedagógico docente, orientação à pesquisa, aos projetos, realizações de eventos públicos e formação continuada. Para isso, o centro organizou uma mini biblioteca com acervo bibliográfico e recursos audiovisuais. Com seu acervo bibliográfico disponibilizado para a comunidade, palestras nas escolas e incentivo à cultura, o CCN Negro Cosme dá continuidade ao seu trabalho. É membro efetivo do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Maranhão. Apoia as instituições de ensino superior na criação de seus núcleos afro-brasileiros e indígenas e esteve presente em todos os congressos brasileiros de pesquisadores negros e negras e demais discussões que envolvem a temática brasileira. A cultura é outra área de forte atuação do CCN Negro Cosme e temos bons frutos como a criação da Companhia Afro de Teatro Reinventar-te do Centro de Ensino Urbano Rocha. Vale citar outras iniciativas culturais que são promovidas pela entidade. Dessas se destacam o Festival de Música Negra, o Festival de Interpretação de Poesias, Contos e Crônicas, o FESTAFRO, e o concurso de desenhos afro, produzidos por alunos das redes municipal e estadual de ensino, assessorados pela CEIRE. No próximo episódio, a gente conta mais histórias sobre o Centro de Cultura Negra Negro Cosme e se despede da segunda temporada do Prosa de Preta. Até lá! No Brasil, os movimentos sociais são importantes forças de mobilização da sociedade. Entre as décadas de 1960 e 1980, enfrentaram a ditadura militar desde os primeiros anos do regime autoritário, passando pelas diretas já até a conquista da democracia em 1985. Nesse período, por exemplo, foi criado o MST. Outras importantes mobilizações dos movimentos sociais no país
foram pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor, contra o golpe que destituiu a então presidenta da República, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores em 2016, e mais recentemente contra as políticas do atual presidente da República. São muitos os assuntos para se discutir e esse desafio cabe ao nosso convidado que está aqui hoje para conversar com a gente, Mariano Dias. Mariano, obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso programa Prosa de Preto. Eu que agradeço a oportunidade e vamos conversar. Estamos aqui. Mariano Dias é licenciado em Ciências pela Universidade Estadual do Maranhão, é servidor público federal e possui uma longa trajetória nos movimentos sociais e políticos. Ele também faz parte do grupo que fundou o Centro de Cultura Negra Negro Cosme, aqui de Imperatriz, instituição que ele presidiu entre o período de 2002 a 2004. Mariano, o contexto dos movimentos sociais de 2000 era diferente do contexto que nós temos atualmente. Como é que foi a organização da militância social, principalmente de pessoas negras, para a criação do CCN? Do movimento em 2000, a gente busca um pouquinho também da história lá dos anos 90. Sobretudo porque já havia iniciado algo sobre as políticas da questão da igualdade racial. Lembro aqui, principalmente, a professora Isaura, que já tinha iniciado esse trabalho nas universidades, nas escolas de ensino médio. E a nossa relação com os movimentos sociais, ela sempre foi muito pura, legítima. A gente sempre não tinha participação porque ia lá para convidá-la. A gente participa junto. Então, sempre tivemos essa empatia, essa participação junto, graças a Deus. Então, quando surgiu a ideia da gente colocar na Câmara o Dia da Consciência Negra em Imperatriz, vale registrar que a gente pegou um projeto já de São Luís, que já tinha em São Luís, e nós trouxemos para cá. E um projeto de lei com dois parágrafos, né? Cria e institui o dia. Então, qual foi a ideia? Mobilizar, levar, dar conhecimento à sociedade, e aí a nossa estratégia foi convidar e levar para os movimentos sociais. Mas não só, nós fomos também para as ruas, nós fomos para as praças e começamos a divulgar. Então, houve muita adesão, tanto do movimento social, já que eu descrevi aqui, pastorais, sindicatos, professores, estudantes, mas houve também adesão espontânea, né, de associação de moradores, de gente da comunidade que queria participar. Isso foi fantástico, quando nós levamos os filmes, a semana sendo debatida nas escolas, nas universidades, e registramos aqui que houve uma cobertura muito boa também do meio de comunicação. Então, a nossa inserção assim junto com os movimentos sociais foi nesse sentido, né? E foi muito bem acolhido, né? E graças a Deus surtiu efeito. E cabe ressaltar que o Dia Municipal da Consciência Negra foi instituído aqui em Imperatriz por um projeto de lei do vereador Mariano Dias, do Partido dos Trabalhadores, que exercia mandato no período de 2000 a 2004. Mariano, tendo em vista toda essa trajetória dos movimentos sociais, principalmente da militância negra aqui de Imperatriz e hoje no contexto político que a gente está passando de tanta adversidade, como é que você avalia o papel dos movimentos sociais na defesa dos direitos humanos? Fundamental, necessário. Eu vejo, a cada dia a gente escuta, lê, vê jornal, sobretudo aqui na nossa região, do estado do Maranhão, no Pará e aqui do nosso vizinho Tocantins, o número de conflitos que, sobretudo nas áreas quilombolas, dos trabalhadores rurais, as comunidades tradicionais, tem aumentado assustadoramente. A exemplo que agora no Maranhão saiu finalmente uma decisão judicial essa semana que está proibindo o licenciamento nas áreas de remanescente, nas áreas das comunidades tradicionais. Muito tarde, porque já tem um estrago, só no Maranhão nós temos cerca de 70 comunidades atingidas em conflitos agrários. E quantos já não foram ceifados, né, assassinados, devido a essa vontade, essa ganância do capital. E resta para nós, dos movimentos sociais, os trabalhadores, as trabalhadoras, aqueles que defendem os direitos humanos, que defendem a vida, continuar esta luta. Não é fácil, né? Tem que ser feita com muito cuidado,
sobretudo com muita organização, mas é necessária e a gente vai ter que continuar. Mariano, em 2022 a gente vai ter eleições presidenciais e, ao que tudo indica, será uma disputa bastante acirrada. Como é que você avalia o papel dos movimentos sociais nesse processo eleitoral? Fundamental, o papel nosso, dos movimentos sociais, na discussão política, sobretudo a nível nacional e nos estados, onde se vai discutir políticas públicas, que de fato vai mudar, interferir na vida das pessoas, é algo que precisa ser feito. Nós estamos, vamos dizer assim, os movimentos sociais, há cerca de 2 décadas, 3 décadas, a gente tem, de fato, diminuído a nossa capacidade de mobilização. Por outro lado, ao mesmo tempo que a gente diminuiu essa quantidade de pessoas em números, e as razões são várias, né? Mas nós temos hoje também à disposição da gente a mesma ferramenta que os outros também têm, que são os meios de comunicação, que são as ferramentas digitais. E nós temos uma responsabilidade, sobretudo, de usar esses meios e usar construindo verdade, construindo propostas verdadeiras, discutindo com aqueles que serão os candidatos, que de fato possa transmitir com segurança e com verdade as políticas que serão desenvolvidas para a população, seja população urbana, rural, a população indígena, o que hoje é chamado as políticas necessárias para aqueles que são minorias, né? Enfim, o papel dos movimentos sociais neste processo, nesse contexto, ele é muito bem-vindo e precisa ser feito, trabalhado com muito carinho, né? Ouvindo, debatendo, convidando as pessoas que possam fazer debate para apresentar suas propostas. Quanto à questão do acirramento, é verdade, vai ser muito difícil. Fico imaginando aqui a dificuldade que nós vamos ter de fazer atividades de rua, de mobilização, mas serão feitas. Nós, dos movimentos, os militantes, sempre soubemos fazer e vamos fazer com criatividade, sabe? Com empatia, sabe? E respeito, seja com a população, seja com os adversários. Esse é o desafio dos movimentos sociais. É isso, e é importante a participação dos movimentos sociais, porque são eles que, de fato, conhecem as necessidades do país. Mariano, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Prosa de Preto, segunda temporada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e sucesso aí nos próximos programas. Obrigado. Poesia é resistência. A poesia traduz em versos amor, tristeza, saudade. Mas para além de diversos temas, a poesia também é resistência. Que dirá nossos poetas que usam as palavras como forma de luta, e assim fazer com que nos reconheçamos em forma de versos. Eu sou Kaline Bianca e o quadro Litera Negra de hoje continua trazendo o poema de autoria do estudante Neemias Ferreira. O poema hoje a ser declamado é Espírito Resistente. Raça negra, alma serena, mas que coisa linda, olha essa bela morena. Menina mulher, Madame Aurora, coisa perfeita, menina negra senhora. O mundo aflige, você resiste, todos fracassam, mas você ainda existe e insiste. Poderosa alma, relutante e vitoriosa, coisa esta, a mais bela gloriosa. Ao longo das edições desse programa, nós apresentamos o jogo Herói de Todo Mundo e ensinamos vocês como jogar. O Herói de Todo Mundo é um jogo educativo que nos ensina e nos faz conhecer as personalidades afro-brasileiras importantes da nossa história, que foram resistência por meio de suas atuações nas diversas áreas.
foram revolucionários, rompendo com a estrutura racista e se movimentando enquanto sujeitos. Romper com essa estrutura exige uma revisão cultural e educacional. Aqui usamos o jogo de tabuleiro para mostrar a vocês como temos muitos heróis negros e heroínas negras de quem devemos sempre lembrar. O jogo está disponível nas escolas da rede estadual de ensino. Façam uso dele e compartilhem conhecimento. Agora nós vamos conhecer mais uma personalidade negra e essa que nos apresenta é a nossa convidada. Meu nome é Custódia dos Santos da Silva, sou professora, pedagoga e no momento estou exercendo a função de gestora de uma escola municipal. Hoje eu vim aqui para responder umas perguntas do quadro Heróis de Todo Mundo. A primeira pergunta é: Congada é um ritmo musical encontrado em qual estado brasileiro? Letra A, Maranhão. Letra B, Bahia. Letra C, Minas Gerais. A resposta certa é a letra C, Minas Gerais. A segunda pergunta é: em qual estado Lélia Gonzalez dedicou sua carreira acadêmica? Letra A, estudo das relações raciais no Brasil. Letra B, estudo dos negros nas universidades brasileiras. Letra C, estudo do sexismo no Brasil. A resposta certa é letra A, estudo das relações raciais no Brasil. Qual era o nome da primeira lei abolicionista de 28 de setembro de 1871, que dava liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir dessa data? Letra A, Lei Áurea. Letra B, Lei do Ventre Livre. E letra C, Lei do Sexagenário. A resposta certa é letra B, Lei do Ventre Livre. Agora eu vou falar do meu herói. Meu herói é meu pai. O nome dele era Domingos João da Silva, chamado Domingo Caraúba. Meu pai era um homem negro, pobre, e veio de família muito pobre, que tinha uma educação não de escola, mas a educação dentro de si, que repassou para os filhos de uma forma grandiosa. Aprendeu a ler e escrever sozinho, lutando, observando alguma coisa, indicação de alguém. Foi, na sua época, médico da região, que aplicava vacina, indicava remédio para as pessoas. Ele já foi magarefe, era caçador, pescador. E na educação dos filhos, ele fazia tudo o que possível para acompanhar. Levava para a escola, trazia, ia toda semana saber quem tinha aprontado, quem não tinha na escola. Era um pai super presente. À noite, à luz de lamparinas, contava suas histórias para os filhos. Um dia a história da Bíblia, outro dia histórias de lendas, parlendas, e outro dia histórias que ele inventava para os filhos, mas que todas as noites ele estava ali com os filhos para nunca deixá-los na mão, sempre a contar suas histórias. Era um homem de grande fé, que provou a sua fé, testemunhou e mostrou para os filhos. Então não tem como ter um outro herói na minha vida se não for o seu Domingos João da Silva. Essa edição fica por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e se inscreve agora. Lembra também de compartilhar o nosso conteúdo nas redes sociais. E não perca o próximo programa que está cheio de novidades. Espero por vocês.